Ok, sou filha de uma mãe narcisista. E agora, José? Esse tema se popularizou principalmente de uns 10 anos para cá nas redes sociais, a ideia da mãe narcisista, e muitas pessoas estão se identificando com essa narrativa. Leem texto na internet, no blog, no YouTube, e a partir de uma avaliação que faz da relação com a mãe, identifica na mãe essa figura narcisista. Mesmo que esse diagnóstico não tenha acontecido dentro de um contexto clínico, a partir da avaliação de um profissional, eu vejo, ainda assim, algo positivo. Pensar sobre a possibilidade de sua mãe não corresponder àquele ideal de mãe romantizado. Aquele ideal que a gente tem de que mãe é amor incondicional. Mãe é tudo de bom. E aí esses textos, com toda a problemática que isso traz, tá? Mesmo assim, eu acho positivo refletir sobre isso, sobre a possibilidade de você ter sim uma mãe narcisista, que sofre do transtorno de personalidade narcísica, tá? Ou com traços narcísicos, o que já é suficiente, em alguns casos, para trazer uma dinâmica familiar muito complicada. Mas a questão que eu trago aqui é, uma vez que você identificou que você acha que sua mãe é narcisista, e agora, o que você faz com isso? E tem uma via muito perigosa a partir disso, é uma bifurcação. Você continua num caminho atributivo ou você parte por um caminho agora autoatributivo, de responsabilização. Não é de culpabilização, tá? É diferente. Esse caminho aqui, atributivo, é continuar culpando a mãe, atribuindo à mãe toda a responsabilidade por ser quem você é. Ah, eu sou assim, não dei certo na minha vida, não tenho um emprego melhor, não tenho um relacionamento bom. Por quê? Porque eu cresci sendo filha ou filho de uma mãe narcisista. E aí você se coloca aqui numa posição de vitimização. E o perigo é você persistir nesse ciclo. Isso trazer impacto para a sua vida. Como é ser uma vítima na vida adulta? Continuar, mesmo tendo saído às vezes da casa dessa mãe, continuar sendo vítima dessa mãe narcisista. O que você faz com aquilo que fizeram de você? Como dizia Sartre. Essa é a ideia. Qual é a sua responsabilidade naquilo que você se queixa? Como dizia Freud. Esse é o outro caminho. Da autoatribuição, da responsabilização. Responsabilizar-se, aqui tem uma pegadinha, tá? Aqui tem um campo perigoso, porque as pessoas acreditam, no senso comum, que se você se responsabilizar numa situação dessa, você está passando pano para sua mãe narcisista. Você está perdoando ou deixando passar todas as atitudes que ela teve em relação a você, o comportamento dela narcísico. E não significa isso. Significa tão somente tomar as rédeas da sua vida e pegar aquilo que você pode fazer algo. Se apropriar daquilo que você tem poder de modificar. Porque na posição de vítima, atribuindo a responsabilidade à mãe, você não tem muita opção. O seu lugar é de vítima mesmo. Eu lamento, sinto muito. Isso pode ser verdade, você pode sim ser filha ou filho de uma mãe narcisista. E aí você tem uma série de desdobramentos a partir disso. Vai depender do como você lidou com essas questões, com a relação com a mãe. Agora, nessa outra via aqui, há muito mais possibilidades. Quando você se responsabiliza e se implica nessa relação. Qual é a condição que me permitiu viver essa relação difícil com a minha mãe sendo ela narcisista? Como isso pode ser diferente hoje na minha relação amorosa, na minha relação com os meus filhos, no trabalho? Quais foram os impactos que essa relação com a mãe narcisista trouxe para mim? Quando a gente cresce com uma mãe narcisista, um pai narcisista, enfim, a gente está falando de mãe aqui, porque é o título do vídeo, mas isso serve para qualquer pessoa no laço afetivo. A gente não fica ali simplesmente passivo, recebendo, ou então se sujeitando. Nós somos seres humanos inteligentes, a gente cria uma maneira de lidar com essa pessoa, mesmo sem saber que ela é narcisista. A gente cria uma forma de lidar com essa pessoa, uma forma de amar,
uma forma de obter aquilo que a gente precisa, que é, quando uma criança, o cuidado, uma forma de comunicar. O problema é que depois, quando você vai para a vida adulta, você vai encontrar pessoas no mundo que não são narcisistas, que não agem como a sua mãe agia, ou outras pessoas no mundo que são mais narcisistas que ela, que tem outros transtornos, que tem outras dificuldades. E a tendência é a gente repetir aquilo que a gente aprendeu na relação com os nossos pais no mundo. E nem sempre isso funciona. Para estar no mundo é preciso estar flexível, é preciso saber se flexibilizar, criar novas maneiras de se relacionar. Então a pergunta que eu faço para essa pessoa que se identifica, pode ser você, como uma pessoa que cresceu sendo criada, cuidada por uma mãe narcisista, e agora, José? E agora, o que você faz com isso? O que você aprendeu nessa relação que você não precisa continuar reproduzindo? O que você aprendeu que serviu tão somente para essa relação, que agora pode ser diferente? Muitas pessoas entram num ciclo de autoproteção, de se proteger de relacionamentos narcísicos. Porque eu tive uma vez a experiência de estar numa relação com uma pessoa narcisista, isso vai acontecer de novo, então eu tenho que me proteger. E a pessoa vai desenvolver a sua vida em torno dessa proteção. Ela trabalha para se proteger das relações, que é triste, é lamentável, porque as relações, a vida é muito mais do que se proteger delas. Não há só pessoas narcísicas por todo lado querendo se aproveitar de você ou então te usar, como alguns vendem, né? O narcisista procura suas vítimas. Há inúmeras possibilidades de relações possíveis. E quando a gente se implica na construção dessas relações, não deixa só na mão do outro, não depende só do outro não ser narcisista, depende de nós também, que você possa ter clareza dos seus critérios para uma relação, o cenário muda e as possibilidades se ampliam. Quando você assume responsabilidade sobre a construção de uma relação, quando você tem clareza dos seus critérios, isso facilita muito. Será que a gente sabe o que a gente quer? Não é porque a gente não saiba o que a gente quer que a gente tem que desistir de querer saber. Então esse compromisso em olhar para si e buscar clareza sobre os seus critérios, sobre o seu desejo, é a jornada de autoconsciência, proposta inclusive no processo terapêutico, na análise. Bom, esse vídeo foi para falar de mães narcisistas. Espero que você tenha gostado, tenha trazido clareza para você sobre esse assunto. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui no comentário. Vai ser um prazer a gente estar conversando. Sou Eliel Paiva, psicanalista, e a gente se vê aqui no canal.